Fala animais, bem-vindos a mais um vídeo do Fala Animal aqui na Hora Suave. E hoje o assunto é o grande vilão do terceiro filme dos Guardiões da Galáxia, o Auto-Evolucionário. Mas antes disso, os lembretes de sempre, se inscreva no canal caso não seja inscrito, clique no sininho para ser avisado quando tem vídeo novo e já deixa o seu like. O Auto-Evolucionário está muito longe de ser um dos personagens mais populares da Marvel, mas ele é muito importante na cronologia de vários personagens, pois ele cruza o caminho de vários heróis e vilões, dos pais deles, e é até responsável pela criação de alguns personagens bem famosos. O Auto-Evolucionário é uma das muitas criações da dupla Stan Lee e Jack Kirby, e ele surgiu nas histórias do Thor, mais exatamente em Thor 133, de 1966. O Auto-Evolucionário é um inglês chamado Herbert Edgar Wyndham, que é um biólogo e geneticista genial. A obsessão dele é acelerar a escala evolutiva da humanidade, e para isso ele costuma fazer experimentos em animais. Ele começou a ficar obcecado com isso quando lá nos anos 20, na década de 1920, ele era estudante em Oxford e ele teve contato com os estudos do Nathaniel Essex, que muito depois viria a se tornar o vilão Senhor Sinistro. Como todo bom cientista louco, ele começou os experimentos por conta própria em casa, tentando evoluir ratos. E ele conseguiu deixar eles um pouco mais inteligentes. Mas as pesquisas dele evoluíram para valer quando ele teve contato com um cara misterioso que cedeu a ele a própria pesquisa genética. E esse cara era um cientista da raça dos inumanos, que são muito mais avançados. Com esses novos dados, a pesquisa do Wyndham evoluiu bastante e ele conseguiu fazer o cachorro dele virar um ser humanoide. Só que é óbvio que Oxford descobriu o que ele estava fazendo e ele foi expulso. E aí ele decidiu ir num lugar mais isolado para ninguém atrapalhar a pesquisa dele. Ele se uniu a outro cientista, Jonathan Drill, e foi parar na Trânsia, numa região conhecida como Monte Undagor. Lá eles acharam urânio, que financiou as pesquisas, e a construção de um complexo científico que ele batizou de Fortaleza da Ciência. O inumano misterioso ainda ajudava ele, então o local foi construído pelos toperoides, aquela raça subterrânea que costuma obedecer o vilão Topeira lá do Quarteto Fantástico, mas aqui estava a serviços desse inumano. Mais uma vez cruzando o caminho de um futuro herói, quem fez o design da fortaleza foi o Horace Grayson, pai do Marvel Boy da Era de Ouro. Nesse período, a Jessica Drill, filha do Jonathan, fica doente e os dois deixam ela um bom tempo em animação suspensa até acharem uma cura usando o DNA de aranhas. Afinal, a pesquisa dele é sempre usando animais. Então, o Auto-Evolucionário é, até certo ponto, responsável pela criação da Mulher-Aranha. Quem era dono dessas regiões era o Gregor Russoff, que era um barão e também um lobisomem. Ele é parente do licantropo mais famoso do universo Marvel, o Lobisomem na Noite. Numa dessas vezes que ele se transforma e perde o controle, ele mata a esposa do Jonathan e ataca o Wyndham também, que é por isso que ele desenvolve a armadura que ele usa como Auto-Evolucionário até hoje. Com o Jonathan indo embora, ele precisa de um novo assistente, que é o Miles Warren, que você deve achar familiar o nome, pois ele é um especialista em clonagem que vira o vilão Chacal do Homem-Aranha. Com Warren, ele enfim consegue de fato evoluir vários animais e cria uma nova raça. Eles ficam todos humanoides e são chamados de Novos Homens e passam a adorar o criador deles, o Auto-Evolucionário, como a um deus, obedecendo eles cegamente. Alguns deles, mais fortes e propensos à violência, se tornam a guarda dele, os Cavaleiros de Undagor. É também nessa época que o Auto-Evolucionário abriga os recém-nascidos Wanda e Pietro Maximoff, irmãos gêmeos que anos depois virariam Feiticeiro Escarlate e Mercúrio. Por muitos anos, todos achavam que eles eram mutantes, mas recentemente foi revelado que eles nasceram humanos e foram experimentados pelo Auto-Evolucionário, e daí vem os poderes deles. E é nesse ponto que a gente chega na história em que ele estreou nos gibis do Thor, que é quando um dos seus novos homens se revolta e vira o vilão Homem-Fera. Nesse período, o Auto-Evolucionário ainda era um cara gente boa, que ajudava os heróis. Ele ajuda o Thor a derrotar o Homem-Fera, mas vê que para ter paz para fazer seus experimentos é melhor ir para um lugar ainda mais isolado que um da agora. Então ele transforma a fortaleza dele numa nave espacial e sai da Terra.
E é nesse período que ele faz experimentos nele mesmo, e realmente ele consegue evoluir muito. Ele passa a ser quase uma divindade, tem poderes quase ilimitados, deixa de ter forma corpórea por muito tempo, virando pura energia, e isso vai virando uma recorrente na vida dele. Ele passa por muitas transformações, às vezes é o contrário, ele evolui, tem hora que ele é um deus, tem hora que ele é só um cara muito poderoso, mas ele nunca mais é um humano normal. No espaço, ele colonizou um planeta abandonado e batizou de Undagor 2, mas isso só enquanto ele fazia um novo planeta. Não me pergunte como ele faz isso, porque não faz muito sentido, mas lembre-se que ele tinha poderes quase divinos e aí ele cria a Contra-Terra, que é uma cópia da Terra posicionada no lado oposto do Sol do que a Terra ocupa. Habitando o novo planeta com seus novos homens, ele enfrenta várias novas revoltas e é nessa época que ele meio que adota o Adam Warlock, que até então era um ser muito poderoso, mas meio perdido, sem saber o que fazer. É a partir daí que ele vira mesmo um herói, é visto como um messias pelos novos homens da Contra-Terra e ele recebe a joia da alma do Auto-Evolucionário. Com tantos confrontos na Contra-Terra e outros com criaturas poderosas como Galactus e os Beyonders, o Auto-Evolucionário passa por um período que ele vai perdendo de vez sua humanidade, vai quase enlouquecendo. Ele morre, ressuscita mais de uma vez, reverte para a forma de energia, para a forma humana, e ele vai ficando cada vez mais obcecado pela missão dele e ligando menos para o preço a pagar pela evolução, se tornando de fato um vilão. Tanto que nos anos 80 ele chegou a ser o grande vilão de uma saga da Marvel, a Guerra do Auto-Evolucionário, que envolveu praticamente todos os heróis da editora e até o Alfio é Teimoso, que era publicado na época pela editora. O Auto-Evolucionário ainda hoje é um personagem relevante, como eu disse, nunca popular, mas sempre presente. Nos últimos anos enfrentou os Vingadores, os Campeões, os Novos Guerreiros, mas cada vez ele é apresentado mais vilanesco mesmo. Ele que começou tão interessado em ramos diferentes da humanidade, como os mutantes, inumanos, os eternos, os atlantes, hoje em dia enxerga isso bem diferente. Ele quer eliminar o que ele vê como aberrações que estão empatando a evolução humana. Mas ele tá aí atormentando os heróis até hoje, e não é pra menos que foi escolhido pro filme dos Guardiões, porque é um personagem bem interessante. Eu, particularmente, sempre gostei do visual, e como o filme tem o Adam Warlock, a gente sabe que ele é importante pra evolução do personagem. Então ficamos por aqui hoje, lembrando de novo, pra você se inscrever no canal, clicar no sininho pra ser avisado de vídeo novo, deixar aí nos comentários como você conheceu o Auto-Evolucionário, e não esqueça de dar seu like. Até o próximo vídeo.